Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as incidências de rotina para crânio. Você sabendo fazer as de rotina, as complementares depois se tornam mais simples de serem feitas, de serem memorizadas, Então, assim, se concentrem nesse primeiro momento, nas incidências de rotina, que são aquelas que vocês vão usar em 90% dos exames, na radiologia, 90% das vezes o que vocês vão fazer realmente são as de rotina, tá? Esses pontos que estão circulados em vermelho, que vocês estão vendo aqui na tela, esses são os mais importantes. Então, o que a gente usa para posicionar o paciente? A gente usa o násio, a gente usa o acântio, também pode ser chamado de acanto, mas é mais comum vocês ouvirem a palavra acântio. A gente usa o ponto mentual, que é essa pontinha do queixo, que é mais comumente chamada de mento. Então reparem que além dessas três estruturas, esses três pontos anatômicos, nós temos outros pontos que também são importantes. Esses outros pontos é importante que vocês saibam também. Principalmente a linha interpupilar, que é essa linha que a gente tem aqui entre as pupilas. Tá? Essa linha aqui, ela é importante, tá? Aqui é a linha interpupilar. Ela é bem importante. Espera aí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para colocar certinho aqui no meio, tá? Então aqui, ó, linha interpupilar. Essa linha é importante, tá? Porque essa linha a gente usa para alguns posicionamentos também, O ângulo ou gônio é essa curvatura que nós temos aqui na mandíbula, Então vocês vão perceber que a gente tem aqui, ó, uma curvatura na mandíbula, Essa curvatura que nós temos aqui, a gente chama de ângulo ou gônio, tá? Que é o da mandíbula, que também é um ponto de referência utilizado para algumas incidências. Mas basicamente vocês vão perceber que o que a gente vai utilizar para posicionamento? A gente vai utilizar basicamente o násio, o acântio e o mento, tá? Então são esses três pontos que a gente tem que gravar, tá? A glabela, vocês vão perceber que quando vocês estiverem lá no estágio, muitos técnicos vão falar da glabela como ponto de referência para raio central, para posicionamento. Mas se vocês pegarem na literatura, principalmente essa que o nosso material foi baseado, que foi no Biasoli, tá? A glabela, ela não é utilizada para posicionar crânio, face, incidências desse tipo. A gente usa o násio, ok? Então, isso é importante a gente ficar atento. Mas vocês vão perceber que tem alguns colegas que utilizam a glabela como referência. Mas nós vamos usar o násio, que o násio é o que está descrito na literatura como um ponto de referência importante para esse tipo de posicionamento. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem em perfil. Tá? Então reparem que nessa imagem perfil eu também consigo visualizar os três pontos, o násio, o acanto ou acântio, é mais comum a gente ouvir o termo acântio, e o ponto mentual, que é a pontinha do queixo, que a gente chama de mento, e nós temos ali, o ângulo da mandíbula, tá? Que é justamente o gônio, que é essa curvatura aqui que a mandíbula faz, tá? Essa curvatura a gente chama de ângulo da mandíbula ou gônio, tá? O trago é essa pequena cartilagenzinha que nós temos aqui, ó, em volta, aqui na orelha, tá vendo? A gente não tem aqui, tem o meato acústico, que é o popular buraco do ouvido, A gente chama, o nome correto é meato acústico, que a gente tem o meato acústico externo. E na frente do meato acústico a gente tem o trago, que é essa cartilagenzinha aqui, ó. Tá? O trago, ele é também um ponto de referência importante. Vocês vão perceber que para alguns posicionamentos a gente utiliza. Tá? O pavilhão auricular, que é toda essa cartilagem da orelha, e o topo da inserção da orelha, que é onde a orelha se insere aqui no topo, no crânio. Também para algumas posições a gente utiliza o topo da orelha aqui, ó, como ponto de referência. Tá? Então esses pontos que eu estou falando para vocês são aqueles pontos que são mais importantes, que é o que a gente tem que estar atento, tá? Para não esquecer. Então basicamente vocês vão perceber que todas as incidências de crânio e face
e depois de seios da face ou seios paranasais são sempre da mesma forma, tá? Não tem muita diferença uma coisa para outra. Vocês vão perceber que basicamente tudo é só repetição, né? Então, apesar do crânio, eu sempre falo assim que as incidências de crânio e face são as incidências mais técnicas que a gente tem na radiologia, porque você tem que realmente seguir alguns parâmetros bem técnicos para conseguir posicionar corretamente o crânio e a face, tá? As incidências de crânio e face. Se você errar os parâmetros técnicos, você não vai conseguir obter uma imagem de qualidade. Então a gente tem que estar atento a isso, ok? Aqui nós temos, né, as outras estruturas, as outras linhas que a gente utiliza para posicionamento, tá? Então aqui, ó, a gente tem a linha glabelo-meatal, tá? Que vai do meato acústico até a glabelo, tá? Isso tudo tem no material de vocês, mas aqui também nesse material eu coloquei, né, as abreviações. A LON, que é a linha órbito-meatal, a LION, reparem que a LION está marcada com uma flechinha vermelha. Por que que eu marquei aqui? Porque essa linha é a linha mais importante para ponto de referência de posicionamento, tá? É a linha que vai do meato acústico até a borda inferior da órbita. Por isso que ela chama linha infraórbito-meatal. Ela vai do meato acústico externo até a borda inferior da órbita, tá? Aí a gente tem a LAN, que é a linha acântio-meatal, né, que vai do acântio até o meato acústico, né? A LLM, que é a linha lábio-meatal, também vai do meato acústico até o lábio, né? E aí nós temos a linha mento-meatal, que vai do meato acústico até o mento, que é a pontinha do queixo, tá? Essas linhas são muito importantes para posicionamento. A que a gente mais vai utilizar é a linha infraórbito-meatal, tá? Essa linha ela é conhecida por um outro nome também, linha horizontal alemã, tá? Então, a gente precisa saber os dois nomes. Eu preciso saber que linha horizontal alemã e linha infraórbito-meatal é a mesma coisa, porque existem técnicos que chamam essa linha de linha horizontal alemã, existem técnicos que chamam essa linha de Lyon, e em concurso público, em prova, às vezes aparece também das duas formas. Então é a mesma linha, tá? Ela vai do meato acústico até a borda inferior da órbita. Então a gente tem que saber realmente ambos os nomes, tanto um quanto o outro, ok? Vamos continuando aqui. Bom, aqui nesse próximo slide, né, também tem no material de vocês. Reparem que eu marquei bem aí cada uma das linhas. Essas linhas são as linhas que a gente mais utiliza para posicionamento, tá? A linha infraórbito meatal, que é a linha horizontal alemã, tá? Então observem aqui, a linha horizontal alemã, mas bem no meio do meu vídeo, né? Lembrar em 24 horas, não quero fazer nada disso agora. Então vamos lá. A linha infraórbito meatal, ela está marcada em amarelo. Então repara, ela vai do meato acústico até a borda inferior da órbita, que é a parte óssea mesmo, tá? A linha interpupilar, que é essa linha que está marcada em verde aqui, ó. Essa linha é a linha que o próprio nome está dizendo. Se é interpupilar, quer dizer que ela vai fazer uma linha reta com as pupilas. Então, quando eu utilizar essa linha para posicionar o paciente, eu vou ter que estar olhando nos olhos do paciente para ver se uma pupila está exatamente, né, fazendo uma linha reta com a outra, tá? Isso significa que o crânio não está tendo rotação nenhuma, ele está, né, na posição correta. Aqui a gente tem, né, a linha... eu acho que eu coloquei isso aqui errado, aqui é a LON, né? É a linha órbito meatal, não é Lyon não, tá, gente? Eu vou corrigir isso aqui no material. É LON, tá? O nome correto aqui é LON. Deixa eu corrigir aqui, ó. Não tem aquele I não, tá?
LOM, tá? Linha órbito-meatal. Tá? Essa linha órbito-meatal também é chamada de linha horizontal americana, que é essa que está em azul. Ela também vai do meato acústico, né, até o cantinho aqui do olho, até a margem da órbita, tá? Também a gente usa, mas a que a gente mais vai usar, sem sombra de dúvida nenhuma, tá, é a LION. Vocês vão perceber isso depois quando a gente começar, né, a ver as incidências, que a LION realmente ela é a referência principal para todos esses posicionamentos, tá? Aqui também, essa imagem também tem no material de vocês. Então a gente tem aqui, ó, o plano frontal, né, que está dividido aqui em plano coronal, plano axial, né? Então a gente tem aqui o plano infraórbito meatal, que é aquele que vai da borda inferior da órbita até o meato acústico, tá? Que é chamada de LION. E aqui a gente tem o plano órbito meatal, tá? Ou linha órbito meatal, que é a LOM, que vai do meato acústico, né, até a borda aqui, a lateral da órbita. É importante, olha aqui, ó, tá até em amarelo aqui, eu coloquei LION ou plano horizontal alemão ou linha horizontal alemã, tanto, né? A LOM também pode ser chamado de linha horizontal americana, tá? Então, ambos os nomes é importante que vocês conheçam. Então a gente vai entrar agora nas incidências de rotina para estudo de crânio. Então a gente tem que lembrar o seguinte: eu estou falando da estrutura óssea toda. No estudo de crânio, a gente costuma ser pedido em emergência quando o paciente cai, bate a cabeça, apesar de que não seria o exame mais indicado. Se o paciente caiu e bateu a cabeça, o exame mais indicado hoje seria uma tomografia computadorizada, porque a fratura de um crânio, né, para o paciente ter uma fratura de crânio, ele provavelmente vai estar uma situação bem complicada, né? Ele teve um traumatismo craniano, provavelmente vai estar com uma hemorragia interna, então é uma coisa mais séria, né? Então dificilmente um médico de emergência hoje vai mandar um paciente nesse tipo de estado, com uma suspeita de fratura de crânio, para fazer um raio-x de crânio. Mas vocês vão perceber que no dia a dia da nossa profissão é muito comum a gente receber pedidos, né, de raio-x de crânio para paciente que sofreu trauma, quer dizer, paciente que caiu e bateu a cabeça, tá? Então vamos lá, a gente, para quando chegar para vocês lá um pedido para fazer um raio-x de crânio, o que a gente vai fazer como rotina? A gente vai fazer um PA e vai fazer um perfil, tá? Esse PA na rotina de crânio, ele é conhecido por um nome, que é o chamado de Caldwell. Esse nome Caldwell, ele é muito usado na radiologia. Então você precisa saber que PA de crânio e Caldwell é a mesma coisa. Então eu preciso conhecer, né, o nome da incidência nesse caso, né? Então na rotina de crânio, o que eu faço? Eu faço um Caldwell e faço um perfil. Geralmente a gente usa o perfil esquerdo. Quando é que eu vou usar o perfil direito? Eu vou usar o perfil direito só quando a lesão do paciente for do lado direito. Se o paciente caiu, bateu o crânio do lado direito, então eu vou fazer um perfil direito, porque a gente tem que lembrar daquela regrinha. Eu preciso aproximar a estrutura que eu estou radiografando do filme, tá? Então, se eu preciso aproximar a estrutura que eu estou radiografando do filme, então eu preciso fazer uma boa anamnese com o paciente, eu preciso entender o caso do paciente para eu poder saber qual perfil que eu vou fazer, ou o esquerdo ou o direito. Mas se o caso não foi esse, não foi trauma, não foi nada disso, se o médico está pedindo por algum outro motivo, você pode usar o perfil esquerdo sem problema nenhum, tá? Então a rotina a gente faz essas duas incidências. Um detalhe importante: todo estudo de crânio e face é sempre feito com a ampola a 1 metro de distância do anteparo. Sempre 1 metro.
tá? A gente usa outras distâncias para outras incidências. No caso de estudo de crânio e face, a gente sempre vai usar a medida de 1 metro de distância, né? E para as incidências complementares, tá? Eu tenho várias incidências que a gente faz. Eu posso fazer o AP, repara que nesse caso, o AP de crânio, ele é incidência complementar e não rotina, tá? Por que que eu faço o PA ao invés de o AP, no caso de crânio? Por um motivo muito simples. Nos olhos de todos nós, existe uma estrutura chamada de cristalino. Esse cristalino é uma das estruturas mais sensíveis à radiação do corpo humano. Então, quando eu coloco o paciente em AP, significa que eu vou irradiar diretamente o cristalino desse paciente. Então, a dose de radiação nesse cristalino vai ser muito maior, né? Então, quando eu faço essa incidência em PA, o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo o cristalino desse paciente. Porque quando essa radiação chegar no cristalino, ela já foi atenuada pelas estruturas ósseas do crânio, tá? Então, eu só vou fazer, né, incidências em AP quando não for possível fazer PA, tá? A rotina para crânio é PA. AP eu só faço quando não der para fazer o PA, ok? Nesse caso aqui, ó, das complementares, eu tenho o semiaxial em AP. Ele não é conhecido por esse nome de semiaxial em AP. Repara que tem vários nomes aqui, 3 eu coloquei em vermelho: Reverchon, Breton e Towne. São esses os 3 nomes que a gente utiliza para falar dessa incidência. Ninguém vai falar, faz um semiaxial em AP. Vão falar assim, faz um Reverchon, faz um Breton, faz um Towne. Essas 3 palavras, esses 3 nomes são os nomes utilizados para se referir a essa incidência. Então, eu preciso saber que Reverchon, Breton e Towne é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Esses nomes vocês precisam saber, tá? Eu também tenho, né, o semiaxial em PA. O semiaxial em PA é chamado de incidência de Haas, tá? É o contrário do Reverchon, Breton e Towne. Reverchon, Breton e Towne a gente faz em AP e a incidência de Haas ela é feita em PA. E tem uma outra incidência, que é a incidência de Hertz, tá? Essa incidência de Hertz, gente, também, apesar de ser uma incidência complementar, ela é bastante pedida em alguns casos, tá? Essa incidência de Hertz também pode ser chamada de submento ou vértice submento, que a gente vai entender daqui a pouco por que tem esses nomes, né? Então, basicamente, o que eu preciso saber? Para um estudo de crânio, o que eu faço como rotina? Um cáudio e um perfil esquerdo, ou direito, dependendo da indicação clínica, né? Se for o caso de um trauma do lado direito do crânio do paciente, eu vou fazer perfil direito. Se for indicação clínica para trauma do lado esquerdo, eu vou fazer perfil esquerdo. Se não for trauma, né, que o médico quer ver, se for alguma outra coisa, alguma outra indicação clínica, eu posso fazer o perfil esquerdo, ok? Então aqui a gente vai ver, né, no material a rotina, como é que é feita essa incidência de cáudio, que na verdade é o PA. Tá? Esse exame a gente pode fazer de 2 formas. Ou eu posso fazer com o paciente em ortostática, né? Você pode colocar ele sentado em uma cadeira de frente para o buquimural, ou você pode colocar ele em pé, de frente para o buquimural. Ou você pode fazer com o paciente em decúbito ventral, tá? Qual que você escolhe? Aquele que você se sentir mais confortável para fazer. Eu sempre faço em ortostática, né, com o paciente em pé, geralmente quando o paciente é da minha altura ou mais baixo que eu, porque eu acho mais fácil de posicionar assim. Se o paciente for mais alto que eu vou colocar ele sentado numa cadeira. A minha última opção é sempre fazer com o paciente em decúbito ventral, mas isso é uma opção minha, particular. Tem pessoas que preferem fazer com o paciente em decúbito ventral. Então, por isso que eu estou colocando ali, que é a critério do técnico. Nesse caso, tanto faz se você vai fazer o exame ortostático ou em decúbito. É o técnico que escolhe aquela que ele se sente mais confortável em fazer,
tá? E qual é a linha que eu vou usar como referência nesse exame? É a Lyon, tá? É a linha infraórbito meatal ou linha horizontal alemã, é a mesma coisa. Essa linha, ela tem que ficar perpendicular ao filme. O que significa uma linha perpendicular ao filme? Significa que ela precisa fazer uma linha reta entre o meato acústico, né? Eu vou fazer uma linha reta aqui entre o meato acústico e a borda inferior das órbitas. Tá vendo? Então ela tem que fazer aqui uma linha perpendicular. Se essa linha não ficar perpendicular, o exame não está correto. A mesma coisa aqui, ó. O paciente ele está deitado, eu tenho que fazer uma linha aqui, ó, perpendicular, né, que vai do meato acústico até a borda inferior da órbita, tá? Então isso é muito importante. Essa linha tem que ficar uma linha imaginária, que a gente vai imaginar ela sempre perpendicular ao filme. Então, se o paciente estiver em ortostática, você vai pedir para ele encostar a pontinha do nariz na linha central que divide o buco exatamente no meio. Vai pedir para ele apoiar as mãos, tá vendo aqui que o paciente está com as duas mãos apoiadas no buco? Isso é para dar estabilidade, para evitar que ele balance a cabeça, que ele se movimente, que ele gire depois que você estiver posicionado, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Tá? A mesma coisa quando você posiciona o paciente em decúbito ventral na mesa. Eu também preciso apoiar as mãos do paciente para evitar que ele faça a rotação dessa cabeça, que ele tire a cabeça da posição que você colocou, tá? E o raio central, como é que eu posiciono? Depois que eu posicionei a cabeça do paciente corretamente, colocando a Lyon perpendicular ao filme, eu vou colocar o raio central entrando no occipital e saindo no násio. Por que eu falei que aqueles pontos lá do início eram importantes? Porque eu preciso observar, né, se esse raio central ele está saindo no násio, tá? Então eu vou colocar, né, eu vou abrir ligar a colimação e vou verificar se o raio central, o centro da colimação está saindo no násio. Então ela tem que ficar exatamente no meio do crânio, né? E a marcação do colimador tem que sair no násio, tá? Observem aqui, ó, que eu coloquei em amarelo. É utilizado o PA como rotina para proteger o cristalino do paciente, tá? Que é uma região muito sensível à radiação ionizante. O AP só deve ser utilizado quando não for possível fazer o PA. Se o paciente chegar desorientado, não consegue ficar em pé, né, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter que fazer com ele na mesa, né? Então, às vezes, ele não consegue nem ficar em decúbito ventral. Nesse caso, eu posso usar o AP, tá? É uma exceção, é quando eu não consigo fazer o PA, tá? Lembrando que o PA a gente chama de incidência de cáudio. Então, quando faz um cáudio aí. Então, eu já sei, cáudio é o PA do crânio, tá? Então aqui, ó, a gente viu lá na imagem posicionamento e aqui, né, eu coloquei mostrando, né, num desenho esquemático. Então aqui eu tenho o book mural, né, aqui eu tenho o chassi, né, o filme, na verdade. Aqui o paciente está em decúbito, então eu tenho o filme aqui, né, o chassi. Então observem, eu estou colocando a Lyon, que é essa linha pontilhada aqui, perpendicular ao filme. O raio central não vai entrar em cima da Lyon. O raio central vai entrar no occipital e vai sair no násio, tá? Então, isso a gente tem que estar atento. Então, o raio central, ele entra no occipital e sai no násio, tá? Ele vai entrar, na verdade, paralelo à Lyon, que é a linha horizontal alemã. Aqui nós temos o paciente também, né, com plano médio sagital ou plano sagital mediano, exatamente, né, dividido em duas metades iguais. A cabeça do paciente não pode ter rotação lateral. Então o raio vai entrar no occipital e sair no násio sem rotações. Isso é muito importante, tá? Não pode haver rotações. Como é que a gente sabe que o nosso exame ficou bem posicionado? Como é que eu sei que o exame está ok, está tudo certinho, está bem posicionado? Né? Eu tenho que observar um detalhe importante.
eu tenho que observar se as bordas superiores das partes petrosas dos ossos temporais vão ficar no terço inferior das órbitas. Então é o seguinte, o osso temporal ele é um osso da base do crânio e ele tem uma pequena elevação na parte interna dessa base do crânio. Essa elevação ela pode ser chamada de porção petrosa, parte petrosa ou rochedo. Tá? O nome mais comum que vocês vão ouvir falar no dia a dia da radiologia é rochedo. Ah, o rochedo ficou no terço inferior das órbitas? Ah, olha o rochedo ali. Então vocês vão ouvir muito falar do rochedo. Tá? Mas porção petrosa, parte petrosa é a mesma coisa. É uma estrutura, uma elevação que tem no osso temporal que recebe esse nome. É uma região anatômica do osso temporal. Tá? E quando a gente observa essa imagem, a gente precisa observar, né, se esse rochedo ele vai aparecer no terço inferior das órbitas. Então repara aqui a órbita. Estão vendo aqui a órbita está ali. Eu vou fazer um desenho aqui. Né? Então observem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, em volta da órbita, tá vendo? Espera aí, deixa eu abrir um pouquinho mais essa imagem aqui. Vou colocar aqui, ó, em volta da órbita. Vocês estão reparando aqui que tem uma marquinha branca na parte inferior aqui, uma sombra esbranquiçada? Essa sombra é exatamente isso que eu pintei de amarelo aqui do outro lado. Essa sombra aqui é a sombra do rochedo, tá? Então essa sombra é justamente a sombra que o rochedo faz. Então eu tenho que observar a órbita e imaginar a órbita como se ela tivesse dividida em 3 partes. Então observem aqui, ó, como se eu fizesse aqui, ó, mais ou menos imaginasse, né, uma órbita mais ou menos dividida em 3 partes. Então, ó, 1, 2, 3. Então significa o quê? Que esse rochedo ele tem que aparecer sempre no 1/3 inferior das órbitas. Ele não pode nem aparecer no meio nem acima. Se estiver nessa posição, significa que o exame está errado, você vai ter que repetir o exame e fazer de novo. Né? Eu só consigo colocar o rochedo na borda inferior das órbitas quando eu utilizo a Lyon no posicionamento e faço o posicionamento da forma que eu expliquei no slide anterior. Tá? Então isso é muito importante. Isso é a parte mais importante do exame. Um outro detalhe, como é que eu sei que o exame não tem rotação, que a cabeça do paciente está certinho no plano médio sagital? É quando você observar aqui, ó, tá vendo essas 2 flechinhas laterais? Tem que estar a mesma distância aqui das bordas laterais da órbita. Então quando eu olho aqui, desse lado aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo, tem que estar exatamente na mesma distância. Tá? Se não tiver na mesma distância, significa que o paciente está com rotação da cabeça. Ah, mas eu vou ter que repetir o exame? Depende. Se essa cabeça estiver muito rodada, talvez você precise repetir o exame sim, tá? Então a gente tem que observar se essas distâncias estão iguais, tá? Isso fica evidenciado, você vai conseguir verificar se não tem rotação no crânio. Então, essa avaliação da qualidade da imagem, gente, é muito importante. Eu preciso prestar atenção nisso, senão eu não vou conseguir obter um exame de qualidade, tá? Aqui eu tenho, né, mostrando 2 imagens para você. Uma posicionada corretamente, tá vendo que as distâncias aqui das laterais da órbita estão iguais? Tá? Estão exatamente iguais. E olha aqui o rochedo, ó, o rochedo está no terço inferior das órbitas, dos 2 lados, tá vendo? Esse exame aqui tá errado, porque olha aqui, ó, um lado tá diferente do outro. Então significa que o paciente está com a cabeça rodada aqui para que lado? Pro lado direito, né? O lado direito do paciente, é esse lado aqui, ó. Né? Então o paciente está com a cabeça rodada. Então reparem que fica bem diferente um lado do outro. Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhes quando eu estiver posicionando o paciente. Aqui tem uma imagem mostrando todas as estruturas, né? Isso aí vocês vão olhar com calma depois, eu não vou ficar lendo isso aqui agora. Né? E o perfil, como é que é feito esse perfil, tá? A rotina desse perfil, ela também não é um exame difícil de ser posicionado,
né? Eu posso fazer em ortostática ou com o paciente sentado na cadeira também, né? E eu vou encostar o lado, né, ou esquerdo ou direito do crânio do paciente no buquimural. E lembrando que se ele tiver uma lesão do lado direito, eu vou colocar o lado direito em contato com o buquimural. Se não for lesão, se for algum outro motivo que você está fazendo o exame, você pode fazer sempre o perfil esquerdo, tá? Ou eu também posso, né, utilizar o paciente, se eu não quiser fazer em ortostática ou com ele sentado na cadeira, eu posso fazer com ele na mesa. Aí eu vou colocar ele em decúbito lateral esquerdo, né, ou direito, se caso a lesão for do lado direito. O perfil que é utilizado, que a gente chama de perfil que a gente utiliza, é o perfil nadador. Então repara, ó, eu vou fazer aqui no caso em um perfil esquerdo, então o membro esquerdo do paciente vai estar levantado, né, e o membro direito do paciente, né, vai estar baixado. Então eu sempre vou colocar um lado, né, ou a mão direita para o lado que eu virei a cabeça. Então se eu virei a cabeça, encostei o lado esquerdo, né, na mesa, eu vou apoiar a mão direita do paciente na frente da cabeça dele e a esquerda vai ficar para trás. Então a gente chama esse perfil de perfil nadador, tá? Então sempre apoio essa mão dessa forma, mesmo que eu estiver fazendo esse exame em ortostática, eu também sempre procuro apoiar a mão do paciente aqui no buquimural. Isso dá mais estabilidade para o exame e evita que o paciente movimente a cabeça durante o exame, tá? O raio vai sempre entrar também perpendicular ao filme, né? E ele vai entrar na cela túrcica ou cela turca, é a mesma coisa. Cela túrcica ou cela turca é a mesma coisa, né? Ele vai entrar 2 centímetros à frente do conduto auditivo externo. Que posição é essa de 2 centímetros à frente do conduto auditivo externo? É exatamente essa posição aqui, tá vendo? Então olha aqui, ó, tenho aqui o conduto auditivo externo, né? E eu vou observar aqui, ó, esse ponto é o ponto exato onde entra o raio central. São 2 centímetros à frente do conduto auditivo externo, tá? Ele vai entrar em cima da cela túrcica, né? Qual é a linha de referência que eu uso para posicionar perfil de crânio? É a linha interpupilar. Então repara aqui no slide anterior, ó. Se eu olhar o paciente de frente nos olhos, a pupila dele tem que estar na mesma direção, fazendo uma linha reta, tá? Se não estiver fazendo uma linha reta, é porque a cabeça do paciente está torta. E aí eu vou corrigir, tá? Então tem que fazer essa linha reta aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, tem uma linha reta e essa linha reta a gente tem que fazer ela ficar retinha, certinho, ok? Né? A mesma coisa eu tenho que observar, né, o plano médio sagital também, né? Se o plano médio sagital também ele está alinhado, ele está bem posicionado para não ter rotação nenhuma desse crânio. Um outro detalhe, gente, como é que eu sei, né, que um perfil de crânio está bem posicionado, tá? O perfil de crânio ele está bem posicionado quando eu olhar para a cela túrcica e ver a cela com um contorno perfeitamente nítido, como está nessa imagem aqui, tá vendo? Porque o raio não entra em cima da cela, então a referência para o perfil estar posicionado corretamente é a cela, tá? Vocês vão perceber que tem colegas que usam a mandíbula como referência, mas a mandíbula não pode ser usada como referência. Por quê? Porque como a estrutura, né, da mandíbula ela é tridimensional, tem um volume no crânio, e o raio não entra em cima da mandíbula, ele entra em cima da cela, vai haver uma pequena ampliação do lado da mandíbula que fica mais distante do filme. Então, se eu fizer um perfil esquerdo, o lado esquerdo da mandíbula vai estar em contato com o filme, ele não vai praticamente ampliar nada. Mas o lado direito que está afastado, ele vai sofrer uma ampliação. Então, isso significa que vai formar uma sombra igual essa que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Tem uma sombra. Então, isso aqui é normal. Isso aqui não é referência para eu saber que o perfil está certinho. A referência é a cela túrcica. Então, eu tenho que olhar e eu tenho que ver o contorno da cela. Se eu olhar para o exame, o contorno dessa cela estiver
nublado ou não tiver, eu não estiver vendo direito, é porque a cabeça do paciente está rodada. A cabeça do paciente não está posicionada corretamente. Tá? Então, a referência para a gente é sempre a cela. Tá? Aqui no slide anterior eu tenho o AP de crânio, né, que a gente vai fazer exatamente igual a gente faz o PA. A única diferença é que eu só faço esse exame se o paciente não tiver condições de fazer o PA, tá? Nesse caso, é o mesmo posicionamento, ó. Eu vou usar a Lyon como referência, ela tem que fazer uma linha reta com o filme aqui, tem que fazer uma linha perpendicular ao filme, né? Então, quando eu olhar o paciente, eu vou observar aqui, ó, se a linha infraórbito meatal dele está fazendo uma linha reta aqui com o meato acústico, então tem que fazer essa linha reta. Se não fizer essa linha reta, quer dizer que o exame não está bem posicionado, eu vou ter que fazer vou ter que repetir, né? Se eu olhar lá no exame e não ver o rochedo no terço inferior das órbitas. Então, é a mesma coisa, a diferença é que o raio vai entrar ao contrário, né? Enquanto no PA ele entra no occipital e sai no násio, no AP ele vai entrar no násio e sair no occipital. Então, ele vai passar aqui também, ó, paralelo a Lyon, tá? Mas o posicionamento basicamente é o mesmo.